verdade que o Papa Francisco vai ordenar mulheres na Igreja Católica ainda este ano? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fica ligado aí. Olá pessoal, meu nome é Mircele Medeiros, eu sou jornalista especializada em Vaticano, vaticanista, vivo em Roma, sou mestre e doutoranda em História, com foco em História do Catolicismo, pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, e estou aqui para tratar desse tema polêmico e ao mesmo tempo complexo. E já aproveito para fazer uma ressalva. Eu não tenho a pretensão, através desse vídeo, de fazer uma análise aprofundada do tema, muito embora eu tenha os instrumentos para fazê-lo, porque a minha área de especialidade é essa, é a História do Catolicismo. Eu não acho que seja justo expor isso em um vídeo de 10 minutos, justamente por se tratar de algo que está sendo aprofundado, que ainda está sendo estudado e de uma questão que ainda está em aberto. Então seria irresponsável da minha parte eu fazer uma exposição resumida em um vídeo de 10 minutos sobre um assunto tão importante, tá certo? Dito isso, vamos lá falar sobre o diaconato feminino, esse tema que está em alta desde o Sínodo da Amazônia, muito embora antes do Sínodo da Amazônia de 2019 já existia uma comissão voltada para o estudo do diaconato feminino na igreja, que foi concluída, né, digamos assim, que terminou os seus trabalhos através da apresentação de um dossiê que foi entregue ao Papa Francisco, já em 2000, um pouquinho antes do início do Sínodo da Amazônia, e ele, a partir desse documento, concluiu que não existia uma fundamentação teológica, histórica, para ordenar mulheres diáconos na igreja, diaconisas. Bom, mas o Sínodo da Amazônia continuou tratando desse tema, pedindo uma análise de outras fontes, e o Papa Francisco disse, pois bem, vamos lá, vamos analisar o que a história fala a respeito disso, se essas diaconisas, alguma vez na história da igreja, elas existiram, o que elas faziam, de que forma essa instituição chamada diaconato feminino se estruturava na igreja primitiva. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o diaconato na Igreja Católica. Vou fazer um resumão aqui para vocês. Como nós sabemos, né, o diaconato, junto ao presbiterato, compõem as chamadas ordens maiores dentro da Igreja Católica, isso desde os primórdios. Claro que, quando nós pensamos em igreja primitiva, os primeiros séculos do cristianismo, essas instituições elas foram se estruturando, né? Muitos pais da igreja vão falar a respeito delas, sobre essa parte organizativa da igreja, como que cada instituição ela foi se construindo, né, dentro dessa religião nova, que só foi autorizada pelo Império Romano de existir, porque antes existiam as perseguições, a partir de Constantino, no século IV. Então a igreja ela começa, né, já nesse período a se estruturar de maneira muito mais sólida. Então, o diaconato e o presbiterato, na história da igreja, muito embora tivessem debaixo do mesmo guarda-chuva, porque compõem o conjunto das chamadas ordens maiores, como eu acabei de dizer, sempre foram dois ministérios separados, duas instituições separadas que, embora estivessem ligadas entre si, cada qual assumia funções diversas dentro desse corpus eclesiástico que se formava aí nos primeiros séculos, certo? Tanto que tem uma afirmação interessante de um pai da igreja, Hipólito de Roma, em que ele vai dizer o seguinte, na sua famosa Traditio Apostólica, publicada aí mais ou menos no século III, ele vai dizer o seguinte, que o diácono não seja ordenado para o sacerdócio, em vista do sacerdócio, mas para que esteja a serviço do bispo. Então existe essa distinção muito clara, ou seja, na igreja primitiva existia um diaconato permanente. E é por isso que no Concílio Vaticano II, que vai ser o concílio que vai reativar o diaconato permanente, permitindo que homens casados também possam receber essa ordenação, vai se basear justamente nessas fontes históricas e nessa instituição, né, chamada diaconato permanente, justamente para reativar essa prática.
O que acontece aí na igreja primitiva? Acontece essa distinção, inclusive acontece até uma crise entre essas instituições, presbíteros e diáconos começam a brigar um pouquinho, até se chegar a uma definição dos seus papéis. Existem essas rixas aí entre os membros dessas instituições, a gente não vai falar a respeito disso, como eu disse, a intenção não é dar uma aula aprofundada sobre o tema, mas só para que vocês tenham uma ideia desse quadro geral. A partir do V século, essa instituição ela vai entrar em crise até se tornar, em toda a Idade Média, o Concílio de Trento do século XVI vai tratar um pouco sobre a questão, mas durante toda a Idade Média, o diaconato se torna apenas uma etapa de passagem de um candidato ao sacerdócio para o sacerdócio, como acontece na maioria dos casos até hoje. Então, essa instituição ela entra em declínio, o diaconato permanente passa a não existir mais, e o diácono nada mais é do que aquele que se prepara, ou seja, que dá o primeiro passo rumo ao sacerdócio. O Concílio de Trento vai tratar disso, vai tentar de alguma maneira ressuscitar essa instituição, o diaconato permanente no seio da igreja, mas por uma série de questões, a gente sabe que é um período bastante conturbado, isso não vai acontecer, e como eu disse anteriormente, somente o Concílio Vaticano II vai conseguir efetivar, de fato, essa reativação, certo? Nesse contexto, aparece uma outra instituição específica chamada a Instituição do Diaconato Feminino. Não em toda a igreja se vivia essa prática, pelo menos as fontes históricas que nós temos à disposição nos atestam que o diaconato feminino era praticado principalmente no Oriente Cristão, mais especificamente em Constantinopla, na Síria. A gente vai ver aí outras manifestações, mas pelo menos até o V século no Ocidente a gente não tem uma comprovação de que elas realmente tenham existido. Então isso é um dado de fato, as diaconisas elas existiram na história da igreja. E o que essa comissão discute, então? Que tipo de ministério elas exerciam? Esse ministério podia ser equiparado ao dos homens, melhor dizendo? Essas diaconisas eram ordenadas como os homens eram ordenados? Elas podiam servir à liturgia? Elas tinham o mesmo papel que um homem diácono, sem querer ser redundante, tinha na igreja naquele período? Então a gente tem aí uma série de questões que estão sendo levantadas por essa comissão, por isso seria irresponsável da minha parte eu aqui jogar as fontes históricas na cara de vocês, porque elas até contradizem entre si, porque em cada comunidade cristã é uma realidade diferente. Então, assim, existem comunidades cristãs em que as diaconisas elas assumem um papel específico, em outras comunidades cristãs elas assumem outro papel específico e por aí vai. Há quem diga também que as diaconisas nada mais eram do que precursoras das futuras monjas de clausura. Então, assim, são muitas questões em aberto que estão sendo discutidas. E isso a gente precisa diferenciar. Está sendo discutido o diaconato feminino e que diaconato era esse, de que forma que ele se estruturava. É isso que a comissão está falando. Em nenhum momento está sendo feita uma proposta para ordenar mulheres sacerdotisas. Então, essa confusão ela também vem sendo feita. E muitos grupos têm levado adiante essas falácias, essas interpretações equivocadas, justamente por não possuírem essa fundamentação histórica, essa base histórica, por não se aprofundarem sequer naquilo que está sendo discutido, que é o que eu estou trazendo para vocês agora. E é com base nessas fontes históricas que no Oriente Cristão a instituição do diaconato feminino vem sendo reativada em muitas realidades. E eu vou citar uma delas, o caso da Igreja Ortodoxa Autocéfala grega, que reativou o diaconato feminino e, através dessa instituição, concede títulos de diaconisa às monjas anciãs que se dedicaram toda uma vida dentro daquela comunidade específica. É uma instituição exclusiva para as mulheres que não está ligada ao sacramento da ordem e foi um meio que aqueles sacerdotes se encontraram, né? No caso, o sínodo dessa igreja, para ser mais específica, encontrou de reconhecer o serviço prestado por algumas mulheres de destaque.
Não sei se esse seria o caso do catolicismo, nós não temos acesso às atas dos encontros desses estudiosos, mas sabemos que será produzido um dossiê, o qual será entregue novamente ao Papa Francisco, é sempre o Papa Francisco que dá a palavra final. Por outro lado, o Papa argentino, ele é contra, e já disse isso em várias ocasiões, a ordenação de mulheres. Ele não acredita que clericalizá-las é uma forma de promovê-las. Ele disse isso em entrevistas, em livros, toda vez que ele é questionado a respeito do assunto. Mas é um papa, é um pontificado que se abre ao debate teológico. E é por isso que as pessoas estranham muitas vezes, porque a diferença de outros pontificados, Francisco ele não tem medo de ir à raiz da questão, né? Principalmente de questões que foram colocadas aí para o fundo da gaveta, justamente porque não se chegou a um consenso. Talvez nem se chegue a um consenso, para dizer bem a verdade. Mas é importante que as pessoas saibam, e a Igreja Católica ela não pretende esconder isso a respeito da existência dessas diaconisas. A Comissão Teológica Internacional já produziu artigos sobre isso, atestando a existência delas. Outros grupos de estudiosos que foram surgindo aí no século XX, principalmente, já trataram da questão. E em âmbito oriental, como eu citei anteriormente, essa discussão está muito mais avançada, como vocês notaram aí, a partir dessa exposição que eu fiz. Então é isso, gente. Não é nada além disso. Esse dossiê ele vai ser publicado como foi publicado o outro. O Papa Francisco com certeza vai dar o seu parecer. Não existe aí essa ideia de ordenar mulheres sacerdotisas, como eu disse antes, né? O que se discute é o diaconato a partir de uma perspectiva teológica e histórica. Tá bom, gente? Obrigada por me acompanharem mais uma vez e eu volto a qualquer momento trazendo comentários técnicos sobre o Vaticano, sobre a Igreja Católica, também com base no meu conhecimento histórico. Como eu gosto sempre de dizer nas minhas redes sociais, não trata-se de um espaço apologético nem catequético. Aqui eu ofereço informações e comentários técnicos sobre o Vaticano, a Igreja Católica e o Papa reinante, que no caso é o Papa Francisco. Um abraço para vocês.